Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Hoje, segunda-feira, 6 de setembro, mês da Bíblia, queremos meditar sobre a importância da Palavra de Deus do dia na nossa existência. Aqui é Dom Adair, bispo de Formosa, orando com toda a nossa diocese e com você que nos assiste pelas nossas mídias. Queremos ter presente suas intenções, seus trabalhos desta semana desafiadora para muitos. Muitos começam esse dia apreensivos, com tantas dificuldades, desafios, processos na justiça, coisas difíceis a resolver, soluções que precisam ser encontradas em meio a dificuldades e sofrimento. Confia, coloque-se na mão de Deus, a luz divina, o Espírito dele vai te instruir naquilo que você precisa fazer. Coragem, Deus está contigo, Ele nunca falha, que o amor dele te sustente cada vez mais nesta força restauradora que Ele tem a nos oferecer. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Amém. Veja que esta oração da missa de hoje, da coleta da missa, nos fala da liberdade. O cristão deve se sentir uma pessoa profundamente livre, livre a partir de dentro, a partir do coração, a partir do seu interior. Nós não podemos ser escravos, medrosos, desanimados. Há muitas pessoas que se fecham nos seus problemas, não são capazes de se abrirem, nem na confissão, nem na direção espiritual, não são capazes de compartilhar as suas dores. Isso às vezes vai criando um peso interior insustentável, a ponto de muitas pessoas suicidarem. Às vezes a gente fica embabascado diante daquela pessoa que parecia tão tranquila que cometeu suicídio. Deus sabe, o coração às vezes continha dificuldades, sofrimentos, divisões internas tão grandes que a pessoa não teve coragem de se abrir e aquilo foi se tornando uma doença, uma patologia, a ponto de chegar ao extremo de tirar a própria vida. Como isso dói, como isso machuca a igreja, machuca a família, os amigos. Quem tem um coração fechado, quem guarda coisas pesadas demais dentro da alma, que não é capaz de buscar uma confissão, que é um ambiente profundamente seguro, sigiloso, ou um tratamento psicológico, uma análise, não foi capaz de buscar um caminho de abertura, é preciso que estas pessoas que têm essas tendências busquem uma ajuda. É preciso ter humildade, o ser humano precisa de humildade. Quem que não tem suas dificuldades, seus problemas, suas dores, suas noites escuras, suas áreas sombrias no profundo do seu psiquismo? Todos nós temos. Uns mais, outros menos, e a gente precisa ter esta tranquilidade, essa sabedoria que vem do alto de compartilhar. É preciso compartilhar no lugar certo, com a pessoa certa. Você não vai compartilhar realidades profundas de sua vida com uma pessoa que depois não vai guardar o sigilo, que não vai te compreender, que não vai te respeitar. Daí o fórum da confissão, de um atendimento psicológico, psiquiátrico, ser importante para este desabafo. É preciso de Deus. Mesmo que você, como católico, faça uma boa terapia,
uma boa consulta psiquiátrica, mas é preciso também uma boa confissão, é preciso uma abertura na confissão, na direção espiritual para completar, porque nós precisamos também desse lado espiritual na compreensão de nós mesmos e das infindas dificuldades que estão aí dentro de nós, às vezes nos atrapalhando, nos machucando, nos impedindo de viver a graça de Deus como deve. Eu quero orar nesta manhã bonita por você, na grande certeza que você que está com o coração ainda fechado com essas realidades, você vai se abrir. Deus está abrindo o leque da misericórdia ao seu coração para que você faça esse caminho, um caminho de restauração. E aqui não importa se é um leigo, simples, um jovem, um idoso da paróquia, mas você sacerdote, você diácono, você religiosa, religioso, que tem seus assombros interiores e que guardam essas dores e se fecha cada vez mais numa vida triste que impede o seu ministério, a sua consagração de ser eficaz e eloquente. Não tenhais medo. Essa palavra de Jesus, ela aplica a todos que estão acanhados e angustiados por causa de situações e dores que estão, de certa forma, te escravizando, te cercando por dentro. Que o bom Deus te ajude a viver essa graça da libertação. O Evangelho da missa desta segunda-feira, Lucas 6, de 6 a 11, é aquele milagre da cura do homem da mão seca. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem da mão seca: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eu gostaria de partilhar com você esse detalhe. Esse homem que ficava no fundo da sinagoga, escondendo a sua mão, que tinha esse defeito tão feio, tão desagradável. E nosso Senhor o chama para o centro, e podemos imaginar os seus passos na direção de Jesus, naquele momento, acanhado, sem saber onde colocar a mão para que ela mantivesse-se oculta. E quão grande é a surpresa quando Jesus diz: mostre a mão, estenda a mão, mostre. E ele ficou curado. Isso ocorre também com as enfermidades psíquicas interiores, que nós às vezes guardamos, experiências dolorosas que nos marcaram profundamente de forma negativa, coisas terríveis que às vezes estão dentro de nós, que só eu e Deus sabe, mais ninguém. E isso começa a bombardear o seu equilíbrio psicológico, e você vai entrando no sofrimento, na angústia, na tristeza, na desolação, por falta exatamente de mostrar ao sacerdote, a um psicólogo, a um psiquiatra, a um profissional da saúde, necessidade de mostrar a alguém da sua alta confiança e pedir: escuta essa dor e ore por mim. Então o homem da mão seca também está dentro de nós. Nós também temos enfermidades que não queremos apresentar diante de Deus, mas queremos escondê-las e gastar energias com elas.
cercando-as de cuidado psicológico, gastando energia da nossa vida, enquanto a gente poderia apresentar isso a Jesus e ficarmos curados. Que Deus te ajude. Se você tem algo tão duro, tão angustioso, secreto na sua alma, que está te machucando, te fazendo deprimido, triste, procure apresentar-se a Cristo. Deixe o Senhor curar o mais profundo do seu psiquismo, destas realidades. Alguém que talvez praticou um crime, que foi cúmplice na morte de alguém, que ninguém sabe. Isso te mata, isso te sufoca. Você que fez um aborto escondido, que não foi capaz de superar isso, está lá dentro. Aquilo te machuca, te fere. Você que fez uma ação que levou à quebradeira de alguém, a um prejuízo tão grande, ninguém sabe. Tudo está guardado no profundo da sua vida, aguardando um momento de uma confissão, de um arrependimento, para te ajudar a sair da depressão, da tristeza, da angústia causadas por essas dores não curadas. Cristo te espera no confessionário para que você mostre a mão seca, que você vá para o centro e não fique marginalizado nos cantos, mas no centro, para que Ele possa te dizer: ide, a sua enfermidade está curada. Pai Santo, toca a dor do ouvinte, a dor profunda do pecado não confessado, das mágoas guardadas, dos segredos amoitados no profundo do psiquismo que gasta tanta energia para manter no escondimento essas dores. Cura nesta manhã, Senhor, o ouvinte que precisa de uma boa confissão, que precisa e necessita urgentemente de um desabafo de toda a sua realidade de dor, de angústia e tristeza. Visita, Senhor, esse coração que talvez tenha praticado uma injustiça tão grande, e ele olha esse sofrimento e sofre. As coisas não dão certo, a família sofre, tudo é angustioso. Dai, Senhor, a força ao ouvinte que escuta este programa, para que apresente a sua enfermidade a Cristo no confessionário e seja curado e libertado de todo esse mal. Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora da Boa Morte e da Consolação, desça sobre você e sua família o consolo pelos entes falecidos e a cura e a restauração do interior de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus.